YouTube, LinkedIn e TikTok. Você também pode ouvir pelo site www.exclusivafm.net ou pelo nosso aplicativo. Baixe o nosso aplicativo nas plataformas iOS e Android. Rádio Exclusiva FM, a maior rádio web do país. Saudação de paz, meus amigos ouvintes, que a paz, a graça e a misericórdia esteja contigo nessa tarde de segunda-feira. E bem-vindos ao programa Logos, na melhor rádio e que mais cresce, Rádio Exclusiva FM. Hoje é um dia especial, onde teremos um momento de reflexão da Palavra de Deus. Estamos reunidos aqui para trazer luz à Palavra de Deus e inspiração para a sua vida. Eu sou Wagner Pedro e é uma alegria estar com vocês nesse espaço dedicado ao compartilhamento de conhecimento e da fé de nosso Deus. Eu gostaria de expressar minha gratidão também nesse momento ao nosso patrocinador, que é a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Resgate, sob a liderança do meu grande amigo, pastor Emerson Taira, que está nos acompanhando. Um grande abraço, pastor Emerson. E eu quero desde já, te convidar, Convidamos a vocês a realizar uma visita à AD Resgate, situada na Avenida Conceição, 3756, Vila Maria Alta. E os cultos são de quintas-feiras, quintas da Vitória, e às 20 horas também temos no domingo, culto com a família, às 18h30. Então, sem mais delongas, o programa Logos na Rádio Exclusiva FM começa agora. E temos a honra, a grata satisfação de receber, está aqui ao meu lado, também meu xará, Wagner Pedro, e está aqui o Wagner Lopes, para discutir um tema muito pertinente. Antes de eu falar o tema deste programa, quero fazer uma breve menção aqui, uma apresentação breve do currículo do nosso convidado, nosso ilustre convidado, Dr. Wagner Lopes Sanches, mestre em teologia, doutor em ciências sociais, professor da PUC São Paulo, de sociologia das religiões, correto? Maravilha. Também é escritor, pesquisador e coordenador aí de várias obras literárias. Uma autoridade. E isso abrilhanta o programa de hoje. E o tema de hoje é o seguinte: o desafio de construir a unidade na igreja. O desafio de construir a unidade na igreja. E o tema está subordinado, nós sempre fazemos uma referência bíblica. A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, o verso 3, mas vamos ler também o 2 para dar o sentido aqui, o contexto, que diz assim na versão King James: com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então vamos falar aqui de unidade, a unidade da igreja ou a unidade na igreja. E como de costume, citamos sempre uma frase também, e eu quero citar aqui esse grande homem que foi um pastor e um ativista político, Martin Luther King, e ele diz uma frase da seguinte maneira: aprendemos a voar como pássaros, a nadar como os peixes, mas ainda não aprendemos a conviver como irmãos. Então vamos falar também, dentro dessa questão da unidade, da comunhão, da koinonia, Como é difícil manter a unidade no corpo de Cristo. Como é difícil manter a comunhão entre os irmãos. E desde já eu já quero passar então para o nosso convidado, fazer uma introdução sobre esse tema tão importante e espero que seja edificante e que faça sentido para você que nos acompanha. Com a palavra. Boa tarde, Wagner. Muito obrigado pelo convite, é uma alegria estar aqui, é uma alegria conversar com você e é uma alegria também compartilhar um pouco daquilo que eu sei, com as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo. Efésios 4:3 é uma indicação de Paulo, uma solicitação de Paulo para a comunidade de Éfeso. Aliás, se você leu do versículo 2 e em diante, no versículo 1, Paulo diz assim, já no finalzinho: se comportem segundo a dignidade da vocação para a qual foram chamados, com toda humildade e bondade, com toda a paciência e suportando-vos uns aos outros na unidade do Espírito pelo laço da paz. Então, é um pedido que Paulo faz para a comunidade de Éfeso
para que a comunidade procure manter a unidade do Espírito. E é interessante que Paulo fala a unidade do Espírito, ou a unidade no Espírito. Por quê? Porque na Bíblia, o que suscita a vida, o que suscita a unidade, o que suscita a comunhão, o que suscita a reunião, o que suscita o ajuntamento de pessoas é justamente o Espírito de Deus. Né? Onde há o Espírito de Deus, nós temos a unidade. Onde há divisão, onde há discórdia, o Espírito de Deus não está presente. Então, quando Paulo diz que é preciso manter a unidade do Espírito, é nesse sentido, manter a unidade desse Espírito que suscita a vida, que suscita, né, a reunião, que suscita a comunhão entre as pessoas que seguem Jesus. E ele conclui pelo vínculo da paz. Essa unidade no Espírito se dá através do vínculo da paz. Ou seja, não é qualquer unidade, é a unidade do Espírito de Deus, e não é de qualquer jeito, é através do vínculo da paz. E eu queria fazer uma reflexão inicial aqui em torno disso. Esse tema, que é um tema, infelizmente, que não é muito abordado na vida das igrejas. Né? Aliás, do ponto de vista histórico, se a gente olha a história do cristianismo, a gente vai dizer a gente vai ver que aconteceram muitas divisões. Né? Então, quando a gente fala de unidade da igreja, de unidade nas comunidades, de unidade nas congregações, a gente está falando de um tema fundamental que tem a ver com o ser da igreja. Acho que isso que é importante, que cada uma de nós tinha que ter em conta. Essa unidade de que Paulo está falando, e que João também fala lá no capítulo 17, na oração de Jesus, mais precisamente no 20 e 21, né? João diz, Jesus orando ao Pai, ele pede para que haja unidade entre os discípulos, assim como eu e tu somos um. Para quê? Para que o mundo o conheça. Então, a missão da igreja, que é anunciar o reino, essa missão da igreja, ela se concretiza na unidade. Se a gente não é capaz de viver a unidade, a gente não é capaz de testemunhar, né, o reino, testemunhar o evangelho. Então, eu queria só acrescentar aqui, antes de você retomar, que quando a gente fala da unidade, do que a gente está falando? Né? Será que a gente está falando no modo da gente se vestir? Será que a gente está falando no modo da gente pensar? Será que há unidade na igreja quando todo mundo pensa do mesmo jeito? Há unidade da igreja onde todo mundo vive do mesmo jeito e assim por diante? Não, não é dessa unidade que a gente está falando. Né? Não é dessa unidade que Paulo está falando. E nem Jesus lá no Evangelho de João. A unidade é um projeto de Deus. Deus quer que nós vivamos unidos. Você usou uma expressão agora há pouco e eu reforcei, que acho que revela um pouco isso. O que é essa unidade? Comunhão. Né? Então, a unidade é um projeto de Deus para nós. A gente tem que viver em comunhão, porque esse é um mandato. Aliás, está lá em João, como eu falei agora há pouco, lá no capítulo 17. Agora, a unidade não é algo dado, pronto, acabado. É algo que também tem que ser construído. A gente tem que viver a unidade construindo a unidade no dia a dia. Né? Então, isso a gente faz como? É lá na comunidade local, lá na congregação local. Né? Porque é dessa forma que a gente pode revelar isso que Jesus fala, para que eles deem testemunho no mundo. Muito né? bom. E eu queria só, por último, só para concluir essa ideia, alguém podia falar assim, mas de que unidade a gente está falando, então? O que nos aproxima como igreja local, como comunidade local, como congregação, e mesmo quando uma igreja tem aí muitas congregações, muitas comunidades? Primeira coisa, a nossa fé na Santíssima Trindade. Nós cremos em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E cremos que Jesus é o Filho de Deus, é aquele que nos revela o projeto de Deus, é aquele que nos salva.
Então, esse elemento, que é a fé em Jesus Cristo e em Deus como Pai, Filho e Espírito Santo, essa fé é um dos elementos que nos une. Mas há um segundo elemento que nos une, que é o batismo. O batismo nos coloca nesse caminho de Jesus. Aliás, o Atos dos Apóstolos, você sabe disso, os Atos dos Apóstolos, quando se referia à igreja, falavam aqueles que são do caminho. Não se falava aqueles que são da igreja, aqueles que são do caminho. Qual caminho? O caminho de Jesus, não é outro. Né? Então, segundo lugar, como eu falei, é o batismo. O batismo é o que nos coloca no caminho de Jesus. Terceira característica, terceiro elemento dessa unidade. E que isso está presente. Eu estou falando de elementos que estão presentes em todas as igrejas. Né? O centro da vida da igreja é Jesus. Jesus, como palavra de Deus, como palavra que revela o projeto de Deus, ele é o centro da vida da igreja. Né? É em torno dele que a igreja existe. A igreja não existe por outra razão, mas existe por causa de Jesus. Né? E um quarto elemento, o último elemento, né, que eu de certa forma toquei agora há pouco, que é nós temos um caminho a seguir. Como igreja, como comunidade, congregação local, nós temos um caminho de seguir. O caminho é o caminho de Jesus. Então, esses quatro elementos que eu estou tentando mostrar como elementos que mostram a unidade entre nós, que já existe. Entre nós, cristãos de todas as igrejas. Ele já existe. E está lá na comunidade local também. Né? Então, repetindo rapidamente, aí eu paro de falar um pouco. A fé na Santíssima Trindade e em Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador nosso. Né? O batismo, o centro da vida que é Jesus, e em terceiro lugar o caminho de Jesus. Muito bom. Você líder aí que está acompanhando o programa, já pega papel e caneta, toma nota para você poder fazer esse ensino bíblico aí na sua igreja. Eu queria comentar aqui no texto, eu estou com a Bíblia King James de estudo, e ela faz um comentário muito interessante do versículo 3º. Ela diz o seguinte: os cristãos têm a máxima responsabilidade de evitar que a unidade da igreja, produzida por Deus, mediante o sacrifício expiatório de Cristo, seja de alguma forma perturbada ou difamada. Então isso é importante, quer dizer que a igreja, os irmãos, o corpo, ele tem que zelar por essa unidade, ou seja, tem que ter um certo cuidado. Viu, Wagner? Quando a gente não cuida da unidade da igreja, a gente escandaliza. Exatamente. E aí eu queria pontuar que, até para avançar um pouco no assunto, que hoje, dentro da própria congregação, a qual determinada pessoa congrega, já está difícil de manter a unidade. Que ali é onde ela tem o seu local de culto, vamos dizer assim, o seu templo a qual ela frequenta, já tem dificuldade de se manter a unidade. Por quê? Por causa que não estão falando mais a mesma língua. Aí eu coloquei uma frase que diz assim: só entenderemos o próximo se o amor for o elo da comunicação. Vou repetir, só entenderemos o próximo se o amor for o elo da comunicação. Então a falta de amor entre os irmãos tem prejudicado a comunicação, que tem comprometido a unidade. E isso dentro de uma congregação. Aí partindo da ideia que Dr. Wagner, você comentou aí, que o que nos une é o caminho, que é Jesus, e não a igreja em si, a gente vai perceber que a unidade, segundo Efésios 4:3, é uma coisa que transcende a questão denominacional, né? Porque existe uma discussão sobre o denominacionismo. Acredito que essa seja a palavra. Não, a denominação A está correta, a denominação B, a denominação C. E salvo engano, eu vi uma pesquisa antiga, de 2010, porque o IBGE é a cada 10 anos, né? E na época tinha lá, nessa pesquisa, um dado, né, dizendo que naquela época havia sido feito um levantamento pela ANOREG, que é uma associação nacional dos órgãos registradores, e que havia 116 mil denominações cristãs registradas em cartório.
Então, vamos dizer assim, placas de igreja, 116 mil placas de igreja se denominando cristãs evangélicas, né? Tamanho o sucateamento, né? Vamos dizer assim, e alguém diz, mas é melhor uma igreja do que, enfim, um ponto de droga, ou sei lá, guardadas as devidas proporções. O pessoal usa esses adágios populares. Mas a questão que aí eu vou repassar para o senhor é dessas infinidades, né, de denominações evangélicas cristãs que nós temos hoje em nossa nação, no Brasil. E o Brasil é extremamente grande, né? 26 estados, mais Distrito Federal, vamos colocar aí 27 distritos, vamos dizer assim. Tem havido unidade, segundo a Bíblia? Porque nós deveríamos andar em unidade, somos irmãos. Aí tem aquela famosa frase, que segundo a internet é de Agostinho, né? Mas segundo um teólogo amigo meu não é. Mas diz assim, nas coisas essenciais a unidade, nas coisas não essenciais a tolerância, e em todas as coisas a caridade. Quer dizer, o primordial é Jesus Cristo, mas se apega-se a algum detalhe de usos e costumes ou de tradições de homens, né? E parece que tem ódio, não tem unidade. Aí eu queria que você adentrasse um pouco por essa celeuma aí agora nesse momento. Então, bom, a gente não sabe o número de igrejas no Brasil. Não sabemos, né? E penso eu até brinco dizendo que acho que nem o Espírito Santo sabe, né? E a gente não é tão simples fazer, porque muitas igrejas, inclusive, não têm registro. Também tem isso, né? Agora, de fato, esse é o nosso grande desafio, né? Acho que a frase que você falou que é de Agostinho, tem gente que fala que é de um autor lá do século XV, XVI, mas não vem ao caso. O que importa é que a frase tem uma verdade que a gente não pode abrir mão dela, né? Ou seja, o que diz a frase? No essencial, a unidade. Na dúvida, ou naquilo que não é essencial, ou naquilo que é secundário, a liberdade. Mas em tudo tem que haver o amor, a caridade. Ora, o que essa frase está dizendo para nós? Que naquilo que é essencial a gente tem que estar juntos. Naquilo que é essencial a gente não pode divergir. Naquilo que é essencial a gente tem onde se encontrar, se reunir. E é nisso que a gente pode dizer, você é meu irmão também. Ela é minha irmã também. Porque há algo essencial que eu reconheço, você reconhece e ela reconhece, né? Então, o problema nosso, do cristianismo, é que a gente fica brigando pelas coisas que são secundárias. A gente não é capaz de separar o que é essencial e o que é secundário, né? E aí a frase diz, Santo Agostinho, ou quem quer que seja, olha, naquilo que é essencial, a gente até podia dizer diferente. Naquilo que é fundamental na nossa fé, tem que haver unidade, porque é isso que nos reúne, é isso que nos junta, é isso que nos aproxima como povo de Deus. Agora, naquilo que é secundário, a gente pode divergir. Por exemplo, a questão dos costumes, a gente pode divergir, né? Agora, o fato da gente ter diferenças, o fato da gente celebrar o batismo de um jeito, com certas características, a gente celebrar a ceia de um outro modo, isso não pode nos separar, né? E aí tem uma coisa que é importante, que nós precisamos, nós quando eu falo, nós cristãs, que é importante que a gente tenha isso na nossa consciência. Nós temos que nos aproximar em torno daquilo que nos une. E, historicamente, infelizmente, a gente acabou brigando, literalmente, né, em torno de questões que são meramente secundárias. E aí tem um problema muito sério, né, que aí você vai ter grupos que vão dizer, não, eu tenho a verdade, outros que vão dizer, eu tenho a verdade, aquilo que eu falo é verdadeiro, aquilo que você fala que é falso, e, portanto, você tem que deixar a sua tradição e entrar na minha, né? Veja quanto que é negativo essa concepção equivocada do que seja unidade, né? Por isso que uma coisa que eu sempre falo, que há elementos comuns muito próximos, muito simples,
que nos aproximam. E é em torno disso que a gente tem que conversar. Né? Eu até lembrei, já volto para você concluir, mas eu lembrei, eu tenho um amigo judeu e ele comentou uma frase interessante. Ele disse que entre os judeus se comenta que quando você vê dois judeus conversando, significa que tem 3 ideias. É uma forma irônica de dizer que eles não entram em acordo, né? Mas o cristão, ele tá, talvez, até pior que o judeu dentro desse contexto, dessa frase, porque a gente já pode dizer, se tem 2 cristãos, tem 4 ideias. Porque até dentro do mesmo local de culto, da mesma congregação, você vai participar de uma escola bíblica, por exemplo, onde é aberto a possibilidade das pessoas explanarem, comentarem, você vê que tem divergência. As pessoas não conseguem ter unidade na ideologia. Porque as pessoas não distinguem o que é essencial, o que é secundário na nossa fé. Isso é muito importante. O que é essencial na vida das nossas igrejas, que é aquilo que a gente não pode abrir mão. O que é essencial é aquilo que a gente não pode abrir a mão, que a gente não pode... Porque aí, em torno disso que estão as nossas convicções. Agora, o modo como a gente faz o culto, os cantos que a gente canta, né? As roupas que a gente usa no canto, secundário, culto, né? Os costumes que a gente tem, tudo isso é secundário. O problema é que muitas vezes a gente coloca isso na frente das coisas essenciais. Historicamente, eu falei, quer dizer, todas as divisões que nós tivemos no cristianismo não foram por coisas essenciais, foram por coisas secundárias. É claro que haviam outros interesses em jogo. Todos os casos também de divisão da igreja sempre tiveram questões outras em jogo. Mas isso que é importante. Eu acho que essa distinção que eu estou fazendo é uma coisa que a gente não pode perder de vista. O que é essencial e o que é secundário na nossa fé. Em torno do essencial a gente está junto. Em torno do secundário a gente diverge. Achei muito interessante isso, que tem um juiz federal lá no Rio de Janeiro, ele chama William Douglas. E ele é membro da Assembleia de Deus lá da cidade dele, que agora eu não me lembro qual é a cidade, mas é no estado do Rio de Janeiro. E ele tem muitos seguidores porque ele fala muito sobre direito, ao mesmo tempo fala muito sobre concurso, que ele tem um best-seller de como passar em concurso e tal, a metodologia de ensino que ele aplica para concurseiro, né? E aí, um dado momento, nas redes sociais dele, ele postou uma foto, que eu não sei se é uma foto legítima ou, enfim... eu não sei o contexto da foto, mas ele postou uma foto que está um pastor e uma mãe de santo abraçado, os dois bem aparentemente felizes, e ele legendou a foto. Aí ele foi lá e colocou na descrição do Instagram dele e tal, a questão de haver uma divergência religiosa, ideológica, religiosa, evidentemente que há, né? Porém, as pessoas poderem se abraçar e postar por uma foto com um sorriso verdadeiro, algo desse gênero assim. O que chamou a atenção não foi o que ele escreveu de uma maneira muito, muito bacana. Ele é um grande escritor, inclusive. O que chamou a atenção foi os comentários dos haters, né? Os comentários odiosos de alguns que se dizem cristãos em relação à postagem dele. Aquilo ali fica de cabelo em pé. De você pensar, mas quem está fazendo esse comentário de fato é um cristão? E agora, uns dias atrás, até aquele rapper lá, o Mano Brown, né? Eu não sou fã dele, mas ele disse uma coisa interessante, né? Ele falou assim, que Jesus é um cara legal, alguma coisa assim, o problema é o fã-clube, né? E Mahatma Gandhi dizia algo mais ou menos parecido, né? Eu amo Cristo, mas eu odeio os cristãos porque os cristãos não são como Cristo. Acho que é por aí, né? Sim, tem um fato que se conta, você falou em Mahatma Gandhi, vamos pegar, que era um santo, hein? É bom dizer isso, né? Santo no sentido de uma pessoa corretíssima, ética. Ponto de vista moral, né? Do ponto de vista moral, do ponto de vista ético. E conta-se que ele tinha um grande amigo, quando ele esteve na África do Sul, que ele esteve preso, porque ele era advogado, e ele foi defender os indianos que eram explorados na África do Sul. E aí ele estava preso por isso, e um amigo dele, um pastor metodista, foi visitá-lo na prisão várias vezes. E algumas vezes que ele chegou lá, Mahatma Gandhi estava lendo a Bíblia. Interessante. Lendo um dos evangelhos.
Inclusive, conta-se que Mahatma Gandhi achava que as bem-aventuranças era o texto mais belo da Bíblia. Mas aí esse pastor fala para ele o seguinte: o Gandhi, você todo dia, você é uma pessoa santa, boníssima. Todo dia que eu chego aqui, você está lendo o Evangelho. Por que você não se converte? Aí ele falou assim: olha, o dia que os cristãos forem cristãos 24 horas por dia, eu me deixarei batizar. Né? Então, isso é de fato algo que nos questiona. Né? As nossas intransigências, as nossas intolerâncias, né? Porque o pastor que está ao lado de uma mãe de santo, como você falou, ele não está dizendo que ele acredita da mesma forma que ela. E ela não está dizendo que acredita do mesmo jeito, mas ele está dizendo que ele reconhece nela o jeito próprio dela viver a sua fé, e ela também. Então, esse gesto, essa atitude de tolerância, de compreensão com o outro, na sua religião, no seu modo, esse é um passo importantíssimo. Eu até anotei aqui para apontar isso. Né? Porque quando a gente fala da construção da unidade, um jeito de construir unidade é nós sermos, como congregação, como comunidade, como igreja, sermos sinal do reino lá onde a gente está. Sim. Não tem outro jeito. Né? Isso, a comunidade... Por que muita gente no início do cristianismo aderia ao cristianismo? Porque via o modo como os cristãos e as cristãs viviam. Sim. Eu ia até comentar algo aqui, que assim, eu percebo de uma denominação para outra, eu percebo algo interessante. Não saindo do tema, mas eles acham que aceitar a Jesus, ou ter Jesus como seu salvador, é a pessoa ser literalmente como a comunidade a qual ela está fazendo parte é. E do ponto de vista bíblico, a gente observa que livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a gente vai observar algo interessante, que é a conversão do carcereiro. No verso 31, diz assim... a partir do verso 30, né, diz assim: em seguida, conduzindo-os para fora, rogou-lhes: senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo? O carcereiro perguntou para o apóstolo: o que eu preciso fazer para ser salvo? O verso 31, eles prontamente lhe afirmaram: crê no Senhor Jesus e assim será salvo tu e os de tua casa. Então, biblicamente falando, é crer. Só que às vezes o meu irmão, ele fala que crê. Eu creio que Jesus Cristo é o meu salvador, e eu confesso ele como meu salvador. Só que pelo fato dos costumes dele não serem os meus, do meu ponto de vista, eu entendo que ele não se converteu. Então eu tenho um preconceito aí. Eu vejo que isso é muito recorrente entre os evangélicos. Então, eu costumo brincar, né? Tem uma ala do Islã, que dizem que é mais rígida, que parece que é chamada de xiitas, né? E eu, ironicamente, brincando, eu falo que existem os crentes chatos, que é de chato mesmo. Porque ele não consegue entender que a espiritualidade do irmão é do irmão. Ele não vai ser... A espiritualidade dele não vai ser como a minha. A forma com que ele sente Deus, expressa Deus, vivencia Deus, não vai ser como a minha. Porque se eu entender isso, os julgamentos eles caem. E aí eu estava procurando aqui uma frase que eu gosto muito, que eu acho que se aplica a tudo. É lógico, é um político, né? Ronald Reagan foi um político. Ele diz o seguinte: se alguém concorda com você em 80% e discorda em 20%, ele não é teu inimigo, ele é teu aliado. Porque, afinal de contas, ele concorda com você em 80%. E nós, os cristãos, somos interessantes. Às vezes, o nosso irmão de uma outra denominação, ele concorda com a gente em 80%, até às vezes 90%. Mas por causa daqueles 10%, eu não aceito ele. Por que, o Wagner? Porque há uma mentalidade entre as igrejas, entre cristãos, cristãs. Isso sempre existiu no cristianismo. Né? Essa é uma característica do cristianismo que a gente tem que superar, que é a ideia de um exclusivismo. A gente entende que o cristianismo e que o meu jeito de ver o cristianismo é a única forma de viver o cristianismo. E a forma verdadeira. A sua está errada. Eu estou sempre certo. Né? Eu estou sempre certo. Eu tenho a verdade e você tem o erro. É muito comum a gente ouvir isso em pessoas de igrejas, dizendo ele está no erro. Você não deve ter ouvido isso. Né? Ele está no erro, quer dizer, ele está errado. Mas espera aí, em que sentido?
Então, nós temos que superar essa mentalidade exclusivista, porque essa mentalidade exclusivista, ela nos distancia das pessoas, né? Eu não preciso acreditar do jeito que as pessoas acreditam, mas eu posso muito bem conhecê-las, como elas vivem. Eu vou contar uma história para você, eu já contei essa história outras vezes, e é uma história que me impactou muito. Eu estava dando aula na PUC há uns 12 anos atrás, na graduação. Era um curso de administração. Eram 4 aulas e no intervalo veio uma moça conversar comigo. Ela devia ter uns 30 e poucos anos. E aí ela veio para contar a história dela. E ela falou o seguinte: professor, eu queria contar minha história para o senhor. É o seguinte, eu não tenho religião, minha mãe não me educou em nenhuma religião. Eu me casei com um judeu. Nós temos 2 filhos. E antes da gente se casar, ele pediu que gostaria que os filhos dele fossem educados na sinagoga. E eu aceitei. Aí ela falou, só que como meu marido ia para a sinagoga, os meus filhos iam, eu resolvi ir junto. Aí ela falou, já faz alguns anos que eu estou frequentando a sinagoga e eu decidi ser judia. Eu estou fazendo uma preparação, que vai levar 9 meses, ela falou. Mas aí vem a história que ela contou, que é uma história que me impactou. Ela falou o seguinte, o sogro dela, num dia na família, contou, numa reunião, contou que ele ia fazer uma viagem para Santiago de Compostela, aquele caminho religioso na França, Espanha. Aí ela ficou intrigada por que ele, um velho judeu que frequenta a sinagoga, vai fazer o caminho de Santiago de Compostela, que é um caminho, na cabeça dela, típico de católicos. Só que ela não sabia que não é só católicos que fazem esse caminho. Você tem gente até ateia que vai fazer o caminho de Santiago de Compostela. Quando ele voltou, ela ficou pensando, eu vou perguntar para ele por que ele foi fazer. Aí ele contou para ela o seguinte, minha filha, eu sempre quis fazer o caminho de Santiago de Compostela. E eu vou dizer uma coisa para você, eu fui e voltei um judeu melhor do que eu era. Quer dizer, veja, conhecendo o caminho de outras pessoas, de outras religiões, ele se tornou melhor do que ele já era. Então, o fato de você ter uma religião diferente da minha, não exclui a possibilidade de que eu possa conhecer a sua e me enriquecer com a sua religião. Pode ter sabedoria, né? Pode, e posso até me tornar melhor do que eu sou, como aquele judeu falava, né? Então, essa sabedoria é uma sabedoria que é plenamente evangélica e a gente podia aprender. Olha, eu posso conhecer um irmão que é de outra religião, de outra igreja, que é de outro ministério, que tem concepções diferentes, e isso não vai me diminuir, não vai colocar em risco a minha fé, porque eu tenho as minhas convicções pessoais, né? Então, nós jogamos fora o compromisso que a gente tem, né, de reconhecer a unidade e ficamos nos apegando a coisas muito pequenas, muito insignificantes até, às vezes até insignificantes. É bom mencionar, até do ponto de vista histórico, né, que dentro do próprio protestantismo dos cristãos houve inquisição, porque os cristãos lá atrás perseguiram judeus, católicos e até os novos movimentos que foram surgidos, aí pega a história dos anabatistas, etc. E isso, do ponto de vista cristão, não tem nada de Cristo. Nada. Isso é dogmatismo, né, humano. Não, inclusive se você pega a questão do nazismo, né, do fascismo, quanta gente morreu e quanta gente das igrejas apoiou. Tem até um apóstata famoso, né, acho que é Ludovic o nome dele, se eu não me engano, que ele aderiu ao Reich, né? E, se eu não me engano, ele era reformado de uma dessas igrejas Sim. históricas aí. Na Alemanha, a igreja evangélica, a igreja luterana, rachou. Uma parte apoiou Hitler e a outra parte resistiu, inclusive muita gente morreu, né, nas prisões de Hitler. Então, são exemplos que mostram que nós, no cristianismo, temos que reconhecer os nossos erros e reconhecer que, historicamente, nem sempre a gente deu testemunho do Evangelho. Eu vou fazer um comentário aqui, mas vai ser entre parênteses, para a gente nem adentrar, mas não tem como não lembrar. Cenário político recente. Irmãos em Cristo se degradando, se expondo nas mídias sociais, sendo que a nossa unidade é Cristo. A nossa unidade nunca foi plataforma política de A ou de B. E até porque, por mais que exista uma ideologia A, ideologia B, né,
ideologia do lado de cá, ideologia do lado de lá. Não necessariamente aquele projeto de plataforma de campanha ele vai ser efetivado depois na prática, né? Mas a gente ficou sabendo de famílias que foram destruídas por causa disso. Sim, tem casos de morte entre famílias por conta da questão política, né? Então é muito triste. E casos de igrejas divididas por conta de questão política. Então é muito complicado isso. Eu queria lembrar uma passagem que acho que ajuda a gente a pensar nisso também. Atos dos Apóstolos 42, 45. Que é um texto, depois ele aparece de novo, de outra forma. Mas é um texto que fala, eu digo que é um retrato das primeiras... Atos 2, né? Atos 2, 42, 45. Certo. Ele diz assim, o texto é mais longo, mas eu vou abreviar. Diz assim, eram perseverantes, né, os cristãos, eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão, na partilha do pão e nas orações. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam entre todos, conforme a necessidade de cada um. Né? É um texto muito conhecido, alguns autores até acham que esse texto é muito mais uma idealização das comunidades lá de Jerusalém. Mas veja, tem 4 elementos aí que eu queria chamar a atenção, que são importantes para a nossa conversa, sobretudo quando a gente fala de unidade. E aí a gente pode dizer assim, olha, a unidade entre eles estava aqui. Olha lá, ensinamento dos apóstolos. Né? Eram perseverantes nos ensinamentos dos apóstolos. Segundo, na comunhão. Né? Quer dizer, na partilha dos bens. Terceiro, na partilha do pão, a ceia. A Eucaristia, como tecnicamente a gente chama. Em quarto lugar, o texto fala que e nas orações. Então, se a gente perguntasse assim, olha, qual é o modelo de unidade que está lá nas primeiras comunidades? Está aqui. Ensinamento dos apóstolos, comunhão fraterna, partilha do pão e oração. Né? Ora, por isso que os autores dizem que aqui, independente se as comunidades, se a primeira comunidade de Jerusalém vivia desse jeito ou não, não importa, mas que aqui nós temos muito mais como devem ser as comunidades, como deve ser a comunidade cristã. Quer dizer, seguir o ensinamento de Jesus, que nos chegou através dos apóstolos, ter comunhão entre os irmãos, partilhar o pão e o vinho na ceia e na oração. Esses são os elementos fundamentais. É isso que é fundamental para a fé. Se a gente ficar brigando por outras coisas, a gente até pode divergir na forma como a gente entende a Eucaristia, por exemplo, a ceia. A gente sabe que, historicamente, nunca houve consenso em torno da ceia. E até pegando o gancho do programa anterior, né? Por que eu vou à igreja, né? Em algum dado momento do programa anterior foi citado que a pessoa que vai à igreja, além da sua fé em Cristo, né? Ela quer ter o apoio, ela quer ter uma comunhão, né? Uma comum união. Né? E a igreja primitiva aqui, registrada em Atos, é uma igreja que em dado momento se vendia as suas propriedades, depositavam aos pés dos apóstolos para que fosse administrado de uma forma comum, vamos dizer assim. Tamanha a unidade. E hoje a gente percebe, não sei se por causa do celular, das redes sociais, que eu costumo dizer que as redes sociais ela aproxima quem está longe, mas distancia quem está perto. Né? É meio perigoso, tem que tomar cuidado. As pessoas hoje não estão vivendo, que você citou várias vezes a palavra comunidade, não estão vivendo em comunidade. A igreja não está sendo comunidade. Não está tendo social e não está tendo comunhão. As pessoas não estão nem se comunicando mais. Então, é importante a gente frisar isso para os nossos ouvintes. Né? Olha, em muitas igrejas, as pessoas vão e não sabem quem está do seu lado. Não sabem o nome de quem está do lado. É muito frequente isso. Quando a comunidade é muito pequena, é diferente. Mas nas igrejas muito grandes, né, a gente não sabe. Eu mesmo, quando eu vou na minha igreja, eu nem sempre sei o nome de quem senta do meu lado. É interessante também, até um tema para um programa no futuro aí, a necessidade dos megatemplos, né? Eu acho que viram shopping. As pessoas estão ali em local de passagem. Porque ninguém se comunica com ninguém, a pessoa falece, ninguém sabe. É uma coisa problemática. Esquecendo, Varo, que a palavra comunidade é unidade comum.
Bom. Viver em comunidade é viver uma unidade que é comum a todas as pessoas, que são aqueles elementos que eu tinha falado antes. Aqui na comunidade lá de Jerusalém, são esses elementos. Para nós hoje, é aquilo que eu falei, é a fé na Santíssima Trindade, é a existência do batismo, né, é a prática do amor e é o caminho comum. Isso é que é a nossa, isso que nos torna comunidade. Nós só somos comunidade, só somos corpo de Cristo quando a gente vive esses valores fundamentais. Voltando no texto, né, introdutório, Efésios 4, que a gente leu, enfatizou o 3 como textual, mas no 2, quando fala suportando-vos uns aos outros em amor. Então, o amor é o vínculo da paz. Isso. O amor é o critério que deve regular as nossas relações. Por isso, tudo aquilo que é contrário ao amor não é de Deus. O ódio que você falava agora há pouco, o egoísmo, o egocentrismo, essas coisas não vêm de Deus. Porque Deus suscita o amor. Deus não suscita o ódio. Deus não suscita a divisão. Deus não suscita a discórdia. Então, por isso que é fundamental a gente ter clareza disso. E aí se perguntar, eu acho que é uma pergunta que a gente tem que fazer todos os dias. Em que medida eu estou contribuindo para que haja, onde eu vivo, unidade? Entendeu? No lugar do meu trabalho, lá na rua onde eu moro, né, com os meus amigos, como que eu estou promovendo a unidade? Quer dizer, será que eu estou contribuindo para a divisão, para a separação, para a discriminação? Ou será que eu estou contribuindo para que as pessoas sejam respeitadas? E aí você falava da igreja, quer dizer, as pessoas vão à igreja, eu sempre digo que a gente vai à igreja para alimentar a nossa fé. Mas não é só isso, claro. A gente vai por outras razões. E uma delas é porque a gente quer encontrar pessoas que acolhem a gente, né? Muita gente chegou às igrejas porque encontrou lugar de acolhida. Aqui em São Paulo, migrantes que vêm de outros países, inclusive, procuram nas igrejas, nas religiões, lugar de acolhida. Sim, e você comentando, eu lembrei de uma outra frase, não sei se é de Agostinho, que fala assim, a medida do amor é amar sem medidas, né? Isso. E você conhece Bert Hellinger, o escritor Bert Hellinger? Uhum. Ele foi missionário católico, né? E escreveu uma tese, né? Que é chamada de constelação, né? E lá ele fala sobre os relacionamentos familiares, e ele fala da lei do pertencimento. Aí você falando, eu lembrei disso, né? Que a pessoa ela quer se sentir pertencente a um grupo. Claro. E a pessoa que está numa comunidade, para ela se sentir pertencida àquele grupo, ela tem que se sentir amada. Sim. Senão ela vai se sentir o oposto, excluída. E se a comunidade coloca restrições a essa pessoa, coloca limites, apresenta um Deus inalcançável, né? Inalcançável, que não consegue alcançar. Olha, não é lugar para ela. Não é lugar para ela. Vou deixar uma outra frase aqui e o programa voa. Aí eu vou passar para o senhor fazer as considerações finais. Mas a frase ela diz o seguinte: é possível divergir sem ódio, discordar com respeito e brigar sem perder a amizade. Otto Lara Rezende. Possível divergir sem ódio, discordar com respeito e brigar sem perder a amizade. E eu li um livro recente do Augusto Cury, eu gosto desse escritor, psiquiatra renomado, que ele fala o seguinte: quando você coloca no lugar do outro, quando você se coloca no lugar do outro, você está sendo um gênio nas relações sociais. Quando você se coloca no lugar do outro, você está sendo um gênio nas suas relações sociais. Hoje falta inteligência para as pessoas, né? As pessoas, elas, por uma coisa pequena, elas afastam as pessoas. Ao invés delas fazer isso, acolher. E o que o mundo está precisando é acolher. Vamos acolher as pessoas, independentemente da sua religião, independentemente da sua denominação. Vamos amá-las como Cristo amou. Eu quero passar para você fazer suas considerações. Tem 12 minutos ainda. Então, não podemos esquecer a frase de Jesus, a máxima de Jesus: amai-vos uns aos outros. Né? Quer dizer, essa máxima é uma máxima que a gente tem que ser levada a sério por nós. Senão a gente está brincando de ser cristão, brincando de ser cristã.
né? A gente tem que amar as pessoas que convivem com a gente, né? E Jesus até, né, é mais forte ainda, amai-vos como eu vos amei. Quer dizer, olha, o parâmetro dele é o parâmetro de alguém que é capaz de dar a vida pelas pessoas, né? Você falou de empatia. De fato, quer dizer, se a gente não se coloca no lugar do outro, a gente não é capaz de sentir as escolhas que a outra pessoa faz. A empatia é fundamental. E hoje, nesse mundo tão individualista, a gente não vive de forma empática, né? A gente se torna insensível ao sofrimento das pessoas. A gente se acostuma a andar nas ruas, ver gente caída, saber que tem gente que passa fome. Quer dizer, a gente se acostuma com essa realidade que separa, que exclui. Emoções anestesiadas, né? Isso. É insensibilidade mesmo, né? E eu queria, então, para concluir, já que você dá essa deixa, falar, olha, tudo bem, a gente sabe qual é a nossa unidade, o que junta, o que nos aproxima, mas e agora, como que a gente pode construir a unidade? Porque eu falava no início que a comunidade é algo que já está dado e é algo que está sendo construído. É como o reino de Deus. O reino de Deus já está aqui, não é o que Jesus fala, o reino de Deus está no meio de vocês, mas o reino de Deus ainda vem. Porque ele também fala, convertei-vos e crede no Evangelho, né? Então, quer dizer, o reino está, mas ele vem. Então, o que a gente pode fazer? Algumas dicas possíveis. Primeiro, promover os valores do Evangelho na comunidade. Parece redundante o que eu estou falando. Quando a gente fala promover os valores do Evangelho, é porque talvez não todos nós estamos vivendo esses valores, né? Segundo, garantir aquilo que a gente falou agora há pouco, que a congregação, a comunidade local, seja lugar de acolhida amorosa. Independente, Jesus nunca discriminou ninguém, né? O funcionário que foi atrás dele lá em João, lá o segundo sinal do Evangelho de João, o funcionário do rei que foi pedir, que era o rei, que era a autoridade romana, que foi pedir para olha, meu filho está mal, vai lá curá-lo. Jesus não deixou de atendê-lo. Jesus não foi, porque ele mandou Jesus não foi. Mas Jesus falou, vai, o seu filho está curado. Então essa segunda dica, garantir, né, que as igrejas sejam um lugar de acolhida amorosa. Mas não para converter as pessoas, entendeu? Porque às vezes a gente já trata muito bem as pessoas porque a gente acha que elas vão se converter. Não, a gente trata as pessoas bem porque são filhos de Deus. Sem interesse, né? Sem interesse. A gente trata as pessoas bem porque elas são nossas irmãs, né? Terceiro, garantir que cada pessoa que visite a congregação seja bem acolhida, né? Independente da sua fé, da sua crença, etc. E aí uma outra coisa, uma quarta coisa, um quarto elemento que eu já tinha falado isso antes, né? Ser sinal do reino de Deus onde a gente está. Você tem que ser sinal do reino de Deus no seu trabalho e eu também. E a comunidade, a congregação local também tem que fazer isso. Então esse é o nosso grande desafio, né? Se a gente fizer essas quatro coisas, entre aspas, se a gente realizar essas quatro ações, a gente vai estar contribuindo com a unidade. Muito bom. E tudo se resume a amar o próximo, né? Ama a Deus acima de todas as coisas e ama teu próximo como a ti mesmo. Mas ó, ainda tem tempo, hein? Tem tempo pra gente estar falando aí sobre esse assunto. Só para reforçar, então, já que tem tempo, eu lembrei do Salmo 132, né? Vamos abrir aqui. Começa: veja como é bom e agradável morar entre irmãos, viver todos unidos. Lembra desse trecho? É um dos textos, um dos salmos que eu acho, é um salmo pequenininho, mas é um dos salmos mais bonitos do Antigo Testamento, que fala o seguinte: como é bom a gente viver juntos como irmãos, né? E aí depois ele usa até uma imagem que é como o óleo que desce sobre a barba de Arão, né? Quer dizer, eu acho que é isso que o Salmo está dizendo. Olha, é bom a gente viver como pessoas que se respeitam, que se amam, né? Como irmãos e irmãs umas dos outros. Aqui na epígrafe, na Bíblia King James, diz assim: feliz é a fraternidade dos crentes. A fraternidade. Eu vejo também essa questão da coinonia, da comunhão,
algo que vai além das palavras, né? Porque eu enfatizo essa questão deles venderem as suas propriedades e colocarem aos pés dos apóstolos para que fosse administrado de forma comum. Esse ato é uma ação, né? E as pessoas elas estão com os relacionamentos muito distantes nesse sentido. Acho que tem um sociólogo, acho que é polonês, Zygmunt Bauman, que ele fala sobre as relações líquidas, né? Sociedade líquida. E a ideia, de uma explicação bem rasa aqui que eu vou falar, é que, vamos pensar que o líquido dissolve, né? Você não consegue pegar água, né? Ele vai te escorrer pelos dedos, né? E é o oposto do concreto, né? É o oposto de um algo duro, resistente, duradouro. Do sólido. E nós deveremos ter relações sólidas. E aí tem uma frase que diz assim: se eu não consigo sentir a dor do meu irmão, é sinal que eu já estou morto, né? Então nós temos que se despertar para isso. Como despertar a igreja para o que realmente importa? O que realmente importa é o amor. O amor a Deus e o amor entre os irmãos. E não ficar debatendo ideologias e teses e confabulando, né? E tem muito crente com muita caraminhola na cabeça por causa da teologia tal, sendo que a teologia, muitas das vezes, ela é sistemática, né? Ela foi sistematizada, foi colocada em sistema por um teólogo A ou um teólogo B, mas que aquilo ali é um ponto de vista. E aí Leonardo Boff fala sobre isso, né? Que o ponto de vista é a vista de um ponto. Muito bem lembrado, né? O ponto de vista é a vista de um ponto, e às vezes a gente fica se degradando como irmãos porque o seu ponto de vista não é o meu. Isso é lamentável. Então que nessa tarde esse programa que alcance muitas vidas possa trazer esse impacto, essa reflexão do que importa. O que importa é o amor, independentemente da sua opinião ser divergente da minha, né? Eu acho que é isso que é importante da gente estar mencionando. Não, eu concordo com você. Eu acho que aquilo que diz lá o Evangelho, né? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, né? Isso é um tapa na cara da gente, né? Porque não basta louvar a Deus, não basta falar o nome de Deus, não basta sair por aí dizendo que a gente é cristão, cristã, se a gente não vive o amor. Isso é o decisivo na vida. Aí eu fico pensando, hoje o cristianismo, vamos pegar aí cristianismo e as suas variantes, né? Evangélico, católico, etc. Juntando todos, vamos dizer assim, que é a maioria aqui da população brasileira, vamos dizer assim. E qual é o impacto e influência que nós estamos fazendo na sociedade? Porque nós estamos arrotando muitas vezes santidade, né? Como se disse, no sentido exclusivismo, né? E não estamos causando impacto, porque não estamos amando as pessoas. Isso. Estamos julgando. Então a igreja ela tem se tornado um tribunal e não um hospital. Isso, acho que isso é importante. E nós fazemos do cristianismo uma mensagem de condenação, mas não uma mensagem de salvação. Fazemos do cristianismo uma mensagem de ódio e não uma mensagem de amor. Então o grande desafio nosso está nisso. Fazer daquilo, né, da nossa fé instrumento para viver melhor com as pessoas. Viver o amor. Pegando esse gancho aqui, estamos usando a palavra para curar ou para ferir? Isso é uma reflexão forte para se fazer. Estamos levando a cura, o remédio, né? Que até essa palavra no latim, né, farmaco, né, ela era traduzida tanto como remédio como veneno, né? Então estamos usando a palavra para ser veneno ou estamos usando a palavra para ser remédio? Porque tem muita gente usando a palavra para ferir, para matar, né? Então essa reflexão para nós. E estamos chegando ao término do nosso programa, infelizmente. Quer deixar seus contatos? Sim, posso deixar o meu e-mail, é Wagner, com W, Sanchez, com Z, @uol.com.br. Maravilha. Eu vou deixar também meu Instagram, @WagnerPedroLima, TikTok, @WagnerPedroLima. Temos um canal no YouTube explicando curiosidades. Mas às vezes o YouTube não nos ajuda, né? Então o que você faz? Você vai lá na bio do Instagram, vai ter o link lá e ele vai te redirecionar para o YouTube. Então chegamos ao final do nosso programa Logos na Rádio Exclusiva FM.
Agradeço a todos os ouvintes por estarem conosco, compartilhando este momento especial. Quero expressar minha profunda gratidão novamente ao nosso colaborador, patrocinador, a Igreja Assembleia de Deus Ministério Resgate, na pessoa do pastor Emerson Taira, por seu valioso apoio e patrocínio. Que possamos levar, preste atenção, conosco as lições aprendidas nessa tarde e inspirações deste programa, aplicando-as em nossa jornada de vida. Agradeço também ao nosso convidado especial, meu amigo Wagner Sanches Lopes, grande teólogo, biblicista, erudito, né, por compartilhar conosco sua sabedoria. Gratidão, viu, meu amigo? E até a próxima semana, no mesmo horário, no mesmo lugar. Que você que está aí, ouvinte, quiser receber as bênçãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o grande amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com cada um de vós. Uma boa tarde e fique com Deus. O programa está encerrado. Gratidão, viu, meu amigo?